Sou Ana Georgina Dias, sou supervisora técnica do Diese na Bahia e a convite aqui de Wilson vim conversar um pouco com vocês a respeito da PEC 06/2019, ou seja, Proposta de Emenda Constitucional 06/2019, que trata da reforma da Previdência. Já há algum tempo, desde o governo Bolsonaro, que nós temos ouvido falar numa suposta necessidade de reforma da Previdência, baseado numa ideia de que a Previdência está deficitária, também baseado no argumento de que nós estamos passando por uma transição etária, né, e que a partir daqui a alguns anos muito breves nós vamos ter uma parcela considerável da população acima de 60 anos e que todos esses fatores conjuntos levam a uma possível quebra do sistema previdenciário brasileiro brevemente. Então, ainda no governo Temer, ele envia para o Congresso a proposta de emenda constitucional 287, né, que tratava também de ajustes de reforma na Previdência, e agora no governo Bolsonaro foi enviado para o Congresso 20 de fevereiro a PEC 06/2019, né, que é a proposta de emenda constitucional, também para tratar do mesmo tema. Embora existam pontos muito parecidos entre as duas propostas, né, de reforma, nós poderíamos dizer que a reforma proposta agora pelo governo Bolsonaro ela é um pouco mais dura, né, um pouco mais profunda do que aquilo que tinha sido proposto pelo governo Temer. Basicamente, se nós pensarmos em relação aos parâmetros, né, idade mínima, tempo de contribuição, nós vamos observar que não há grandes mudanças, né, uma vez que o governo Temer já tinha chegado a uma proposta de aposentadoria, idade mínima para homens de 65 anos e para mulheres de 62, isso valendo tanto para o setor público quanto para o setor privado, com exceção dos professores e professoras do ensino básico que teriam uma aposentadoria com idade mínima de 60 anos, e para os trabalhadores rurais e os trabalhadores da economia rural, né, agricultura familiar, que na proposta de Bolsonaro passa a ser também de 60 anos para homens e mulheres. Além disso, nós também temos a proposta de aumento no número de contribuições. Hoje, no regime geral de Previdência e INSS, são 180 contribuições mensais, o que equivale se fosse contínuo a 15 anos. E a proposta do governo Bolsonaro é de 240 contribuições mensais, que seria equivalente a 20 anos. Nessa proposta, assim como também na proposta do governo Temer, a gente perde a ideia de uma aposentadoria por idade e de uma aposentadoria por tempo de contribuição. A proposta apresentada, ela contempla as duas dimensões, né, conjuntamente, concomitantemente, ou seja, para se aposentar, tanto trabalhadores quanto trabalhadoras vão ter que ter a idade mínima junto com o tempo mínimo de contribuição. Sendo que se eu tiver 62 anos como mulher e 20 anos de contribuição, ou 65 anos como homem e 20 anos de contribuição, eu não acesso a totalidade do que seria a minha aposentadoria potencial, né? Isso me daria direito, com 62 anos de idade e 20 anos de contribuição, ou 240 contribuições mensais, a 60% daquilo que seria o meu valor potencial. Isso tanto no setor público quanto no setor privado. E lembrando que no setor público, desde 2003, a emenda constitucional 41 coloca o teto do INSS como teto de aposentadorias no serviço público. E para os trabalhadores e trabalhadoras do setor público que queiram, né, levar o valor que tinham na ativa, existe agora a questão da previdência complementar. Na União, por exemplo, desde 2013 a gente tem o FUNPRESP, né, que é esse fundo de essa aposentadoria complementar. Aqui no estado da Bahia, nós temos o Prev Bahia desde 2016. Então, o que fica muito claro nessa proposta de reforma da Previdência
é que o governo tenta nos fazer pagar por mais tempo, né, contribuir por mais tempo, e também fazer com que nós recebamos valores menores do que é a média hoje. E isso não só porque a gente vai receber 60% daquilo que seria a nossa aposentadoria na totalidade, mas também porque a forma de cálculo, né, do valor do benefício, do primeiro benefício, aposentadoria ou pensão, muda também, né? Hoje nós temos calculado o nosso benefício com a média, né, dos 80% maiores contribuições que a gente fez. Então, a partir daí, se a pessoa tem já fator 86-96, né, somatório de idade e de tempo de contribuição, no caso das mulheres, soma 86 pontos e dos homens 96, isso garante a integralidade daquilo que seria a média, né, das suas 80% maiores contribuições. Caso você não tenha ainda essa somatória de pontos, há um redutor que é o fator previdenciário. Pela proposta do governo, ao invés de ser 80% das maiores médias, a gente vai ter a média total, né? A média do total das nossas contribuições. Só aí, quando a gente recoloca no cálculo as 20% menores contribuições, então isso já tem um efeito de rebaixar o valor do nosso benefício inicial, né? E também, quando pensamos que aos 62 anos mulheres, 65 homens, com no mínimo 20 anos de contribuição ou 240 contribuições, a gente recebe 40%, 60% do que seria o potencial. Isso nos leva a crer que para que a gente consiga engordar um pouquinho esse primeiro salário-benefício, nós precisamos, obviamente, trabalhar mais tempo. Se a gente quiser os 100%, então a gente precisaria trabalhar mais 20 anos, porque a cada ano trabalhado, além dos 20, nós colocamos 2% a mais naquele valor de 60%. Então, o que garantiria o seu valor potencial, né, os 100% daquilo que você poderia receber, é exatamente 40 anos de trabalho, se a gente pensar ininterruptamente. Na realidade, nem 40 anos de trabalho, 40 anos de contribuição. Há o caso de várias pessoas que trabalham por anos e que, quando vão se aposentar, têm interrupções na contribuição, né? Seja por períodos de desemprego, ou seja por períodos em que, mesmo trabalhando, não houve contribuição. Então, o mais importante é que não é o tempo de trabalho, é o tempo de contribuição. Em média, para cada 12 meses que nós precisaríamos ter de contribuição no ano, segundo dados do INSS, na média o brasileiro tem 9, né? Exatamente por conta desses períodos de desemprego, né? De afastamento, ou de informalidade, ou de não contribuição. Então, passar de 180 contribuições mínimas para 240 significa dizer que uma grande parcela da população vai ficar de fora da possibilidade de acessar a aposentadoria, principalmente no setor privado. No setor público a gente ainda tem a estabilidade, né? Tanto isso é verdade que o tempo no setor público mínimo não é 20, é 25 anos, né, de contribuição. No caso dos professores, 30. Então, no setor privado, essas interrupções pela rotatividade, pelo desemprego, por um afastamento, por algum motivo, interrompe essas contribuições e posterga. Então, a gente poderia dizer, sem sombra de dúvidas, muitas pessoas de diversas categorias, a exemplo de construção civil, que tem muita rotatividade por conta da natureza do trabalho, de ser por obra, trabalho doméstico, onde a gente tem um grande ainda percentual de informalidade, comércio, onde a gente tem uma rotatividade grande. Então, vários setores da sociedade vão ter mais dificuldade de se aposentar. E aí, principalmente quando a gente pega, por exemplo, a aposentadoria no setor rural, né, aposentadoria rural, tanto a trabalhadora assalariada quanto o trabalhador da economia familiar, né, o trabalhador da agricultura familiar, que hoje pode se aposentar os homens com 60 anos, as mulheres com 55, ambos pela proposta do governo Bolsonaro se aposentariam com 60. No entanto, seria obrigatória a contribuição de R$600 por ano a valores de hoje, durante, né, esses 20 anos, essas 20 contribuições, para que a pessoa pudesse acessar ali o valor de um salário mínimo. O piso previdenciário continua um salário mínimo.
para a aposentadoria. Para a pensão, esse piso ele é modificado, ele pode inclusive ser menor que o salário mínimo. Ele passa a ser calculado a partir de uma cota familiar de 50% do que seria o valor da aposentadoria do segurado falecido, segurada, mais 10% de cota por cada dependente, limitado a 5 dependentes, né, para somar 100% do que seria o valor da aposentadoria. Então, apenas em casos de acidentes ocasionados, de mortes ocasionadas por acidentes de trabalho, estaria garantido os 100% do que seria a aposentadoria logo de imediato. Então, nós vemos que haverá uma grande redução no valor médio dos benefícios, isso no setor público, isso no setor privado e isso também em relação às pensões, né? No setor público, a gente sustenta isso basicamente pelo fato de que, como eu disse anteriormente, desde 2004 passa a vigorar no setor público, né, nos regimes próprios, seja dos estados, municípios e dos estados que têm um regime próprio, o teto da Previdência, para trabalhadores que ingressarem no serviço público a partir de 2004, né, e para trabalhadores que entrarem a partir de 2004 e onde, né, esse ente federativo, seja União, ou seja Estado, ou seja município, já tenha a Previdência Complementar. No caso de não haver a Previdência Complementar, não há limitação do tempo, né? Então, o trabalhador ele não tem mais a integralidade nem a paridade, integralidade levar o 100%, né, quase daquele que foi sua última remuneração, ou pelo menos o seu último vencimento base, e a paridade é a garantia de reajuste toda vez que os trabalhadores da ativa tiverem reajustes, né? Então, só que ele também não leva, como eu disse, a integralidade, então vai ser calculado como 60% daquilo que ele recebia, né? Então, a partir de 60%, dependendo da quantidade de tempo trabalhado e contribuído, dessa forma é calculada o valor, né, a aposentadoria desses trabalhadores. Uma outra questão extremamente importante e talvez das mudanças mais profundas trazidas pela PEC 06 de 2019 é a mudança do regime, né, previdenciário no país. Hoje nós temos um regime de repartição simples, onde a sociedade como um todo contribui, né, os trabalhadores contribuem, os empregadores contribuem, e a partir das contribuições sociais, parte dessas contribuições elas também vão para o sistema de seguridade. Esse sistema de seguridade sendo formado por Previdência, Assistência Social e Saúde, né? Sistema que ele é instituído no Brasil a partir da Constituição de 1988. Então, a proposta do governo Bolsonaro é sair desse sistema de repartição simples, que é um sistema solidário, né? Basicamente, a geração atual ela banca a aposentadoria de gerações anteriores e, na nossa vez, outras gerações também se responsabilizarão pelo provimento das nossas aposentadorias por um sistema de capitalização individual, ou seja, cada trabalhador e trabalhadora passa a ser responsável pela sua própria previdência, né? E com um detalhe, como eu disse antes, de ser individual, ou seja, eu capitalizo para minha aposentadoria ou para uma futura pensão, mas eu não tenho a contrapartida do empregador e eu não tenho também uma contrapartida governamental, né? Há a possibilidade, segundo o ministro Paulo Guedes, de que o governo, de alguma maneira, crie um fundo solidário, né? Mas não com recursos governamentais, com recursos das próprias pessoas que vão capitalizar um valor a mais, para que seja garantido ao menos o valor de um salário mínimo como aposentadoria ou pensão nessa modalidade de previdência. No entanto, isso é profundamente complicado. Primeiro, pelo que eu já disse antes, a própria dificuldade dos trabalhadores conseguirem ter contribuições estáveis ao longo da sua vida, principalmente se nós pensarmos um período aí de 30, 40 anos, e também pelo fato de que hoje nós já temos um dos problemas que a gente poderia apontar na Previdência é a grande informalidade, né? Nós temos hoje apenas quase metade dos trabalhadores ocupados de alguma maneira contribuindo para a Previdência, seja modalidade que for, MEI,
na média no Brasil dos trabalhadores na informalidade. Aqui no estado da Bahia isso é um pouco maior. Estima-se que seja da ordem de 48,5% dos trabalhadores sem nenhum tipo de contribuição previdenciária. Então, muito provavelmente, um sistema de capitalização tende a aumentar esse número de trabalhadores, principalmente aqueles com menores rendimentos, que não vão conseguir, ao longo do tempo, ter essa capitalização. E ainda que consigam, né, vamos pegar um exemplo do trabalhador que ganha salário mínimo. O trabalhador hoje remunerado com salário mínimo, ele contribui com 8% do seu rendimento para o INSS. Né? 8% ao longo de 12 meses daria 96%. Ainda que tenha o rendimento da capitalização, digamos que esse trabalhador tenha 1,2 salários mínimos a cada ano capitalizando. Só que ele vai precisar de pelo menos um salário mínimo, não ao ano, mas ao mês depois que ele se aposentar. Então, ainda que ele trabalhe 40 anos, se ele consegue capitalizar 1,2 salários mínimos, ele vai chegar ali com muito menos rendimento, volume, né, aporte mensal do que o que ele precisaria. E aí, de acordo com a expectativa de vida que ele terá ao se aposentar, quando você divide isso pelo número de meses que ele vai precisar, você vai ter um valor muito pequeno, não é? E que muito provavelmente vai ser muito próximo do salário mínimo, inclusive para trabalhadores que não recebem hoje na ativa salário mínimo. Né? O Chile é um caso que tem sido muito falado, né? Um país que adotou o sistema de capitalização em 1981. Hoje, os seus aposentados e pensionistas têm rendimentos menores do que metade de um salário mínimo chileno, né? O que levou a uma grande proliferação da miséria entre os idosos, inclusive aumentando muito o número de suicídios entre idosos, né? Então, na realidade, a gente quebra esse pacto entre gerações que eu falei anteriormente, a gente quebra o princípio da solidariedade e a gente privilegia uma forma individualista e privada de prover a previdência. Eu digo privada porque basicamente nós vamos capitalizar não um fundo público, mas nós vamos escolher uma instituição financeira, um banco, onde nós vamos aportar os recursos.